Olá, bem-vindos ao primeiro vídeo do Creator Challenge. Isto foi basicamente um desafio que eu decidi criar para mim mesma para publicar mais frequentemente e também sobre conteúdos mais específicos, em vez de serem tão aleatórios como têm sido. Então hoje quero falar dos meus 3 sistemas favoritos de autoconhecimento, que são o Human Design, a Astrologia e a Matriz do Destino. O que eu gosto nestes 3 sistemas é basicamente que eles já são dados pela data de aniversário, o que significa que ora as pessoas se identificam, ora não se identificam, mas normalmente têm detalhes que se calhar não pensaríamos assim de repente. E a melhor parte é que depois cada um pode interpretar como bem entender, porque só nós é que sabemos como é que nos sentimos no dia a dia, o que é mais adequado para nós. E portanto, sabendo, por exemplo, o Human Design, que é demasiado complexo, não creio que seja preciso, a não ser que haja um interesse maior, não acho que seja necessário ir muito a fundo para nos conseguirmos perceber. E depois também é uma questão de pormos em prática. E às vezes pode ou não ser exatamente aquilo que supostamente é sugerido, mas podemos acabar por encontrar novas soluções só por termos testado alguma coisa. Há bastante material disponível em vários locais, mas eu vou sobretudo debruçar-me sobre os geradores manifestantes, porque é o tipo que eu conheço melhor, e que é uma espécie de híbrido, mas que é muito parecido com os geradores e ao mesmo tempo tem um bocadinho de, portanto, uma ligeira característica dos manifestadores. Mas então, basicamente, o Human Design debruça-se sobre, é como se fossem 2 mapas, que é o nosso mapa de aniversário, de nascimento, e depois um que é 88 dias aproximadamente antes do nascimento, que é o chamado design inconsciente, que é geralmente o que nós não estamos, aquilo que não estamos cientes em nós próprios, mas que os outros geralmente veem, enquanto que o mapa de aniversário geralmente é aquilo que nós vemos de nós próprios, de que estamos conscientes. Mas basicamente a parte engraçada foi que eu comecei a pegar nisso, fui ver na astrologia qual era o mapa inconsciente e depois também fui ver na matriz do destino. E é engraçado realmente haver padrões que podemos reparar que ainda não nos tínhamos apercebido, e que é todo um outro mundo. Eu não vejo muito sobre isso online, mas gosto de explorar isso. Então vou deixar aqui um exemplo do mapa de Human Design. Este por acaso calhou um mapa em que é 5 de maio, 5 de fevereiro, mas muitas vezes o dia não coincide. Às vezes tem 3 dias de diferença, 4, portanto, lá está, depende dos 88. Depois tem toda a descrição em baixo e vou deixar também um exemplo do site que é ahumandesign.com. Pelo menos este é o que eu mais uso atualmente, mas há outros. Este, por exemplo, da Ana Costa Soares também é um bom exemplo, mas eu, como normalmente gosto de depois ver outras informações naquele site, foi por isso que sugeri esse, porque depois tem sobre a cruz, que são os 4 pontos, que depois está lá explicado, tem os sentidos, tem a autoridade, tem todas as informações e eu até agora não encontrei mais nenhum site que tivesse assim, mas também é uma questão de explorar e pronto. E agora um exemplo do mapa astrológico e onde também se pode ser tirado. Vou deixar exemplos do sistema de casas, porque isso também faz diferença, porque há o Plácidos, que às vezes tem um signo em 2 ou 3 casas, e há quem use para ser menos confuso, por exemplo, eu uso o whole sign. E além disso, ia só recomendar deixarem sempre só 1 ou 2 segundos
para o ecrã, pronto, para o site atualizar, porque às vezes aparecem anúncios e pode-se clicar sem querer e era só para avisar sobre isso. Então o que vamos obter é algo mais ou menos assim como os exemplos que eu vou dar, e depois também tem leitura, portanto, uma interpretação das que podem ser feitas do mapa. Tem mesmo muita informação. E também vou deixar mais um exemplo para quem não quiser os sites que estejam em inglês. Agora vamos à matriz do destino. E então, quando nos aparece o mapa, tem à volta vários números, que são basicamente as fases da vida. Tem mesmo lá as idades portanto, o arcana que representa. Agora, de repente, nem sei se é assim que se diz em português, mas tem que ver. Mas basicamente, então aparece, por exemplo, tem lá os títulos todos nas fotos que eu enviei. Uh, de, podem ser coisas que vieram dos nossos antepassados, a maneira como fazemos dinheiro, a maneira como somos nas relações, esse tipo de coisas. E pronto, tem assim um tutorialzinho. Aí, pelo que eu vi num vídeo, os nomes que são dados às coisas, às caudas kármicas, às vezes parecem muito negativos, mas foi só uma professora há muito tempo que deu aos alunos esses nomes para eles decorarem e não era suposto sair, só que eles contaram aos clientes e portanto é por isso que, pronto, que aparecem, mas não significa nada negativo, nem pronto, são só questões que assim podem ser exploradas e como eu disse, isto é um instrumento de autoconhecimento, não é nenhuma profecia. Portanto, o Human Design e a Astrologia acabam por ter muitas semelhanças, enquanto que a matriz do destino, em vez de ser preciso data de aniversário, local de nascimento e hora, é apenas necessário saber a data de nascimento, né? E depois os arcana, portanto as cartas de tarot, e há duas que trocam, que é o 8 e o 11, e o 0 acaba por ser o 22. Se quiserem, depois posso falar um bocadinho mais sobre isto, mas achei que hoje era mais uma questão de introdução à, à coesão que eu encontro nestes três mapas. O Human Design é de facto mais complexo porque depois, além do tipo, tem a estratégia, que é a forma. Portanto, isto tem tudo a ver com a maneira como tomamos decisões na vida. E depois também temos a nossa autoridade, que é aquilo que nós ouvimos internamente, e ainda o perfil. E esses são os quatro pilares mais usados. Mas depois há muita outra informação, portanto, o sentido com que vemos o mundo, a perspectiva, o tipo de ambiente de que gostamos mais, o melhor tipo de digestão. Claro que às vezes há pessoas que dizem que não se identificam muito, portanto também tem essa questão, às vezes pode ser uma diferença de hora ou até mesmo o próprio gosto da pessoa, mas isto no fundo são instrumentos de autoconhecimento e não bolas de cristal. Portanto, também é preciso ter esse espírito crítico. E depois há a questão das setas, de que eu já tinha falado num vídeo, que é as setas viradas para o lado esquerdo, geralmente representam um pensamento mais analítico e estratégico, e as setas viradas para o lado direito, um pensamento um bocado mais passivo, abstrato. São pessoas que acabam por ter mais dificuldade, por vezes,
em seguir determinados sistemas. E eu depois também tenciono debruçar-me mais sobre aspectos específicos, porque depois também quero relatar a minha própria experiência e testar, porque depois também, se houver outras pessoas que se identifiquem, assim também têm pronto, um exemplo. Eu sei que estas foram explicações muito vagas, mas acho que depois é mais simples separá-las, portanto, separar os sistemas, mas achei que era interessante juntar tudo, porque é assim que eu atualmente vejo com esta minha teoria, pelo menos eu não tenho encontrado assim muitos detalhes sobre a questão do mapa inconsciente e do mapa consciente vistos desta forma, porque eles já são vistos de uma forma única com o Human Design, mas eu gosto mesmo de ir aos detalhes, porque acho que é mesmo interessante quando se percebe a dinâmica de como funciona cada sistema, mesmo não sabendo a totalidade do seu funcionamento. Há muita informação na internet, em livros, que por si só já nos dá uma ideia assim, às vezes até bastante profunda, porque há muitas visões da mesma coisa, então depois nós podemos começar a criar a nossa própria visão daquilo que somos, claro, com aquilo que também são as nossas experiências, porque pessoas nascidas na mesma altura não vão ser iguais, porque é tudo um conjunto de vivências, da personalidade também, mas há sempre lados mais positivos e mais negativos, depois é tudo cheio de nuances, mas acho que é sempre curioso termos assim uma ajuda, quase uma espécie de cábula para aquilo que podemos ser, mas depois nós é que criamos isso como se fosse uma escultura e só tivéssemos que tirar o excesso. E portanto é isso. Espero que tenham gostado.